Olá, meus irmãos, graça e paz. Queria estar aproveitando esse tempo e também estar compartilhando com vocês um texto da Palavra de Deus, que está em Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler os versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Diante de todas essas situações que estamos vivenciando, a gente começa a ter algumas preocupações, talvez sejam bastante naturais, por tudo aquilo que a mídia está passando, por tudo aquilo que a gente tem ouvido. Mas eu creio que é importante a gente pensar e também começar a entender aquilo que diz a palavra diante de tudo isso que a gente está vivendo. E a gente também tomar a Bíblia, a palavra de Deus, como base para a nossa vida, né? Quando a gente começa a refletir um pouco nesse texto, a gente vê algumas situações bastante interessantes. E é isso que o versículo 6 está dizendo, retrata um pouco de quanto mais ansioso e preocupado a gente esteja, as nossas orações elas acabam sendo feitas de uma maneira muito inadequada, né? Porque a gente acaba colocando as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos anseios diante de tudo isso, e as nossas orações elas acabam não sendo feitas de uma maneira adequada. Então o que a gente precisa realmente é ter a tranquilidade de Deus e colocar toda essa situação diante dele. A gente sabe, Deus ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. E à medida que nós oramos e colocamos tudo isso diante de Deus, a gente começa a ver as situações numa perspectiva de Cristo. A gente acaba olhando tudo isso com os olhos de Deus. É importante a gente entender que tudo o que está se passando está no controle dele, né? A gente precisa entender que Deus ele é soberano. E aí, quando a gente passa a orar e colocar toda essa situação diante do nosso Pai, a gente acaba percebendo que os nossos problemas e todas essas situações elas são muito pequenas diante da grandeza do nosso Deus. A gente começa a perceber que tudo isso que a gente passa é algo que Deus ele está perto, ele está próximo, né? E a gente precisa ter essa paz. E a Bíblia, no versículo 7, Filipenses 4, quando fala que a paz que excede todo entendimento, ela começa a entrar no nosso coração. Ela começa a invadir toda essa situação preocupante, ansiedade. E a paz de Deus, ela acaba nos trazendo uma situação mais cômoda, mais confortável, mais controlada diante de tudo isso que a gente está passando. Quando a gente vê aqui essa questão da paz de Deus, ela não é só uma paz de espírito, uma paz emocional. Não, ela ultrapassa isso, né? Quando a gente entende essa questão da paz que guarda o nosso coração, o nosso pensamento, essa questão da guarda é como se fosse realmente uma sentinela de Deus olhando por nós, né? Essa tranquilidade que vem do Senhor, ela é fruto da certeza absoluta que estamos sob os cuidados dele. Então isso é que acaba nos trazendo muito conforto nesse momento. Então, meu irmão, que você possa, nesse período, né, em que estamos em isolamento social, a gente possa aproveitar mais o nosso tempo orando, colocando as nossas questões, as nossas preocupações e ansiedades diante dele, sabendo que Deus ele vai se derramar a paz dele sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos, e isso será guardado por ele em nossa vida. Então que você possa ter muita tranquilidade em Deus, de que tudo isso está diante e está no controle dele, que nada é em vão,
E a nossa parte cabe realmente aproveitar esse tempo para nos achegarmos mais a Ele, termos muito mais comunhão, ter esse tempo de oração, para que à medida que a gente ora mais, se achega mais a Deus, essa paz, ela vem de uma maneira muito mais completa, todos os dias sendo completa em nosso coração e nossa vida. Que você possa estar refletindo nesse texto e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração e a tua mente em Cristo. Deus abençoe você, meu querido.